Boa noite, igreja. Boa noite, você que nos assiste pela internet. Quero desejar, primeiramente, o Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão aqui na nave da igreja e você que está assistindo a gente pela internet. Como foi o seu Dia dos Pais, Carlos? Bom, boa noite, igrejas. Boa noite a quem está na internet. Meu Dia dos Pais foi bom, foi muito bom. Né? Essa semana, para mim, foi duplo, porque quarta-feira foi aniversário e hoje o Dia dos Pais. Foi um combo, então? Foi muito bom. Assim, ganhei alguns presentinhos, alguns quilinhos a mais, mas estamos aí no Dia dos Pais. Sempre feliz e contente, e feliz Dia dos Pais para vocês aqui também. Que bom. O pai é como um amigo para nós filhos, não é não? E eu queria começar perguntando para vocês, quem que tem aquele amigo do peito, melhor amigo, aquele amigo de coração? Que levanta a mão aí, por favor. Bastante, hein? Dá para contar nos dedos? Acho que dá. E você, Carlos? Tem algum amigo do peito? Um brother? Um amigo verdadeiro, melhor amigo? Olha, dá para contar nos dedos. Aquele amigo assim que eu troco uma ideia, troco coisas confidenciais. Eu tenho um amigo, eu posso contar rapidinho? Pode. E ele, inclusive, falou comigo essa semana. Vou ter a oportunidade de encontrar com ele agora em setembro. O meu melhor amigo foi o meu diretor do clube. Lá em 98, não é 2098, eu conheci ele, que foi meu diretor de clube, e ainda hoje ele é meu amigo, né? Nós conversamos, nós desabafamos, ele tem o privilégio de trabalhar para a igreja como eu, então eu tenho assim, dá para contar nos dedos aquele amigo, mas assim, se for pensar em Facebook, Instagram, eu tenho 1000 amigos aí, mas não é aqueles amigos, né? É colegas. Amigo, acho que dá para contar nos dedos. Aquele que a gente pode contar, né? Exatamente. Então, eu estava pesquisando o significado de amigo e encontrei no dicionário o seguinte: amigo é o nome que se dá ao indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, consideração e respeito por outra pessoa. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para ajudar. A Bíblia não tem um capítulo ou um versículo que diz exatamente o que é um amigo, mas tem um que dá para entender mais ou menos o que é um amigo, que está lá em Provérbios 18 e 24. Peço que vocês abram aí para acompanhar comigo. Dá um tempinho para vocês abrirem. Provérbios 18, 24. O homem que tem amigos deve agir amigavelmente, e há amigo mais chegado do que o irmão. Comigo eu percebo que é bem real isso aí. Eu tenho um irmão mais novo, né? E tenho, acho que alguns amigos que são bem mais próximos que meu irmão, sabem bem, talvez mais de mim do que meu próprio irmão. E você, Carlos? Bom, Matheus, você perguntou para mim se eu tenho um amigo, né, mais chegado que o irmão. Eu não perguntei para você, você tem? Eu tenho. Alguns. Alguns. Poucos. Igual o meu, que a gente conversa, troca ideia, assim, desabafa, tem, de repente, esse amigo sabe coisas que seus pais não sabem, seus pais estão aqui, ó. Talvez. Então, a amizade, ela são várias vertentes, né? Depois eu vou contar uma história de amizades que eu encontrei na Bíblia que me chama muita atenção, mas a amizade, hoje em dia, está difícil. Tem aquele amigo do peito, como você bem comentou, é difícil encontrar. Mas, com o tema que nós vamos trazer hoje, a gente vai ver que a Bíblia nos mostra algumas amizades importantes, e como ele leu agora em Provérbios, né? Nós temos amigos mais chegados que o irmão. E aí, Mateus, você quer que eu fale sobre que eu encontrei na Bíblia, estudando sobre amizade? Por favor. Bom, eu achei uma parte muito interessante na Bíblia, que está em Samuel. 1 Samuel, na verdade, nós vamos abrir já. A partir de 1 Samuel, capítulo 18, ali nós vemos uma amizade muito intensa entre Davi e... quem? Davi e Jonatas. E aí é interessante, porque eu, estudando, quando o Mateus deu a ideia de falarmos sobre amizade, eu também pesquisei. Eu pesquisei sobre o jovem paralítico. Eu mandei para o Mateus o PowerPoint que eu fiz. Sabe o que ele me respondeu? Não, Carlos, não gostei. Falei, tudo bem, então vamos trocar. Isso é amizade. Falar a verdade. Ele falou a verdade para mim, fiz ali o PowerPoint, tudo, mas ele não gostou. Mas aí eu fui e pesquisei outra história da Bíblia. Então, eu fui lá em Davi e Jonatas. É interessante. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 23.
E ali a gente vai ver sobre as amizades realmente verdadeiras. E eu peguei 5 tópicos dessa história. Não dá para ler tudo, mas eu recomendo que você leia a partir de 1 Samuel, capítulo 18. Mas vamos ler 1 Samuel 23, 17. 1 Samuel 23, 17 diz: E lhe disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te acharás. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Nessa história aqui, então, o que Jonatas está fazendo com Davi? Ele está escondendo Davi de Saul, porque Saul, depois que Davi estava, depois que venceu o gigante, estava no auge, Saul ficou com ciúmes. Então Jonatas escondeu. Então esse versículo fala que ele está escondendo Davi. E aí eu peguei 5 tópicos. Depois vocês podem ler e que vocês vão confirmar o que a Bíblia diz. E diz assim: o primeiro, a verdadeira amizade não há interesse. Aqui não tinha interesse nenhum, era tudo por amor, tudo por parceria mesmo. Segundo tópico, o verdadeiro amigo reconhece o seu chamado e ajuda a chegar até ele. Então, Jonatas queria que Davi chegasse até o reinado. Então, terceiro, defende pelas costas mesmo na sua ausência. Então, Jonatas defendia Davi. Mesmo na sua ausência, os verdadeiros amigos defendem. Quarto, são confidentes. Como a gente já falou aqui, aquele verdadeiro amigo, ele é confidente. Ele vai... Eu gostei muito quando eu mandei para o Mateus, e ele foi sincero. Carlos, eu não gostei do PowerPoint que você fez, eu não achei legal. E aí a gente sente realmente que o verdadeiro amigo, ele fala a verdade. Ele não mente, ele fala assim, na lata. Quinto, fazem alianças que perduram para sempre. O verdadeiro amigo faz aliança que perdura para sempre. Não sou eu que digo, a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42. Vamos ver se essa fidelidade de Jonatas e Davi perduraram para sempre. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42. Diz assim... 1 Samuel 20, 42, disse Jonatas a Davi, vai em paz. Por enquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor sempre... ambos, vai em paz. Porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre em mim e em ti, entre a minha descendência e a tua. Então a gente vê que a aliança de Davi com Jonatas perdurou. Era um amigo do peito. Esse era. Então, para mim, Mateus, essa história demonstra uma verdadeira amizade que eu encontrei na Bíblia. Porque ali ele fala que vai perdurar para sempre. Ou seja, para a minha descendência, para a descendência da Larissa, então, amizades perduram para sempre. Você deu um bom exemplo de uma amizade boa que a própria Bíblia cita. E tem as amizades ruins, né? E, recentemente... Quem acompanha a internet sabe que teve um cantor, não vou falar o nome dele aqui, né? E vou dar uma resumida na história aqui dele. Ele faleceu por causa da má influência dos amigos dele e das ações dos amigos dele, que influenciaram a muitos erros por parte dele, inclusive trair sua mulher. E aí, depois de uma sequência de erros e más influências, ele acabou caindo de uma sacada e acabou morrendo. E existem amigos bons e amigos ruins. Inclusive, você falou que a amizade tem algumas amizades que são por interesse. Esses são os chamados amigos da onça. Isso. E eu vou falar uma outra história boa que a Bíblia nos fala, que é a de Abraão. Abraão, para mim, ele é o maior exemplo que podemos ver de uma amizade verdadeira e sincera. E, no caso, a amizade dele foi com o próprio Deus. Ele era como um amigo íntimo de Deus. E eu posso dizer que Deus era um amigo mais chegado do que o irmão para Abraão. E Abraão era tão amigo de Deus que a confiança dele era algo que nem palavras dá para explicar tamanha fé. E, inclusive, uma das coisas que
que Deus pediu para Abraão foi para sacrificar o seu próprio filho por um teste. Mas Abraão não sabia, claro. Você, Carlos, eu sei que você tem uma filhinha pequenininha, a Larissa. Você sacrificaria ela? Porque um amigo seu do peito assim pediu para você sacrificar ela? Boa pergunta, hein? Se eu sacrificaria minha filha? Olha, eu acho que eu pedi para Deus, não, deixa eu me sacrificar, não é minha filha. Mas... E aí, gente, me ajuda? Minha filha, 5 anos. A decisão é minha, né? Aí ninguém quer se comprometer. É sua, ele fez para mim a pergunta, a decisão é minha, né? Mateus, não. Eu daria a minha vida, não a da minha filha. Eu vou ser sincero também. Eu acho que não teria coragem de sacrificar alguém da minha família assim, porque um amigo meu do peito falou não. Acho que eu ia também me pedir para Deus deixar aqui me levar do que levar alguém da minha família. Eu vou usar um outro exemplo agora de confiança de Abraão no seu amigo Deus. Deus pediu para Abraão largar tudo para ir para um lugar que ele nem sabia onde é. Imagina você agora, estando no conforto da sua casa, Deus pede para você sair, largar tudo para ir para um lugar que você nem sabe onde é. Não tem uma casa, não sabe se vai ter uma casa, não sabe se vai ter vida, não sabe se vai comer. Você pode enfrentar vários problemas no meio do caminho e, mesmo assim, você vai com fé. Acho que eu não iria para algum lugar assim que eu não sei para onde é e se eu vou ter algum teto para poder viver. Você, Carlos, quando você vai viajar, você sabe, você faz uma reserva de um hotel ou fica na casa de algum parente. Você sabe que você vai comer, mas você teria coragem de ir para algum lugar porque um amigo seu falou, sem saber aonde é, sem saber se vai comer, sem saber se vai viver? Você está me colocando umas perguntas boas, né? Mas, assim, um amigo do peito, aquele amigo que eu confio, eu iria, né? Eu tenho essa experiência quando eu vim aqui para Brasília em 2010, quando eu recebi o chamado para vir para cá. E quando eu cheguei aqui em Brasília, eu não conhecia ninguém. Ninguém. Eu ficava pensando, nossa, onde eu vou encontrar um clube de desbravadores? Onde eu vou encontrar aqueles amigos que eu tinha em São Paulo? E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu achei bem diferente foi que as ruas não tinham nomes, né? Porque São Paulo, as ruas têm nomes, né? Rua Francisco Correia de Mendonça, onde minha mãe mora hoje. E aí eu chegava aqui, onde você mora? Na QI 15. E eu não entendia. Mas aí depois, né, com o passar do tempo, eu fui conhecendo algumas pessoas, inclusive da Igreja Central, que foi me mostrando os caminhos, né? Mas eu tinha muito receio, porque eu não sabia onde eu ia, aonde era o supermercado, eu não sabia. Depois que a gente vai conhecendo, mas se uma pessoa, amigo do peito, me falar assim, Carlos, vá para um lugar aonde você vá, de repente, abrir um novo clube de desbravadores, eu vou. Coragem. Coragem, tem que ter coragem. E Abraão também fez o mesmo. E pelo que a gente conhece da Bíblia, ele foi e teve onde comer, teve onde morar. Dentro do Clube dos Bravadores, já fazendo uma propaganda, a gente cria muitos amigos, muitas amizades que influenciam bastante na nossa caminhada com Cristo, principalmente. Alguns dos nossos amigos lá dentro que eu formei, nos piores momentos eu sei que eles vão estar lá comigo, nos melhores momentos eles estão comigo. Se eu tiver qualquer problema, eu sei quem eu posso procurar e como que eles podem me ajudar, talvez. E é assim que a gente tem que ter um relacionamento com Cristo. Cristo é o nosso melhor amigo, é nosso amigo do peito, é nosso brother. Claro, que de um jeito diferente do que é um amigo aqui na Terra. Um amigo aqui na Terra, você manda um WhatsApp, liga, um e-mail. E-mail não hoje em dia. O e-mail está ficando arcaico, é isso que você quer dizer? Entendi. Um pouquinho, né? E você, Carlos? Como é que está a sua caminhada com Cristo? Como é que seus amigos estão te influenciando com Cristo? Boa pergunta. Então, eu
como o Mateus bem falou, as amizades, nós contamos um pouco sobre a história de Jonatas e de Davi. Mateus falou um pouco sobre a história de Abraão. E comentou um pouquinho sobre aquelas amizades que não te influencia para o lado bom, né? Te influencia para outros caminhos que não é o caminho em direção a Cristo. Na minha vida também eu tive alguns amigos que, na verdade, aqueles não pode ser como amigos, né? Porque aqueles amigos eles querem ver o seu bem. Então você tem que avaliar as amizades que você tem. O Clube dos Desbravadores, como você bem disse, é um lugar onde você vai encontrar amizades verdadeiras e amizades para o futuro. E quando eu entrei nesse ministério em 1998, faço umas contas de quantos anos eu tenho, eu conheci alguns amigos bons, que hoje ainda são os meus amigos. Mas alguns amigos, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei nesse ministério, nós éramos 30. Nós éramos 30 que, na época, lá em São Paulo, nós íamos de bicicleta para as atividades do clube. Só que dos 30, hoje, apenas 4 permanecem nos caminhos de Deus. Os outros 26 decidiram tomar outros caminhos que não são tão legais. E alguns já descansam no Senhor. E esses 4 amigos que nós temos sou eu, o meu irmão, o meu primo e um amigo que hoje também é da mesma igreja que a gente, ainda continua na igreja. E eu tenho um amigo lá em São Paulo que eu tive a experiência de conhecê-lo na escola, no tempo de ensino médio, né? Só que ele se dizia que era o meu amigo. Então, teve um dia que ele me chamou para sair e eu fui. Para quem conhece São Paulo, tem bastante... aqui se chama lá favelas, né? E lá nós estávamos todos em amigos quando a polícia apareceu. E ele falou, não, Carlos, fica despreocupado que a polícia não vai chegar até aqui a gente. Realmente, a polícia chegou até a metade da rua e voltou. Mas nós continuávamos uma amizade. E aí, depois de um tempo, nós paramos de se falar, mas eu tive o privilégio de voltar em São Paulo e encontrar com ele. E ele disse assim para mim, Carlos, naquele tempo eu estava levando você para um caminho que não era bom, mas você, com seu testemunho como pessoa, me fez mudar a direção. E hoje ele frequenta uma outra igreja, uma outra denominação, mas ele mudou os seus caminhos através do meu testemunho, por mais que eu estava naquele lugar onde não era tão bom. Então, em relação às minhas amizades e amizades que nós estudamos, nós temos que ver bem, né? Aquelas amizades que realmente o verdadeiro amigo, você vai ver num momento que você vai ter dificuldade. Porque enquanto você está bem, todos são seus amigos. Quando você está mal, não aparece nenhum tipo de amigo. É isso? Gostou? Gostei. Então tá bom. Essa é a minha história. Gente, eu e o Mateus, então, essa semana nós conversamos bastante. Nós queríamos trazer para vocês a questão das amizades verdadeiras. E nós, aqui hoje, queremos falar para vocês, igrejas, para vocês que estão em casa, que peça a Deus que mande pessoas verdadeiras para vocês. Se pessoas que vocês acham que de repente são seus amigos e não são, façam um filtro, né? Eu costumo dizer que aqueles amigos verdadeiros são aqueles que realmente dizem para vocês a verdade. Porque hoje você está bem e amanhã você vai saber quem são seus verdadeiros amigos. E a Bíblia nos mostrou que existem amizades verdadeiras. E amizades como de Davi e Jonatas, amizade como Abraão e Deus, a amizade do jovem paralítico, onde Deus manda lá os jovens para levar o paralítico até Jesus. Imagine se esse paralítico não tivesse os amigos, eles não, de repente, iriam até Jesus. Mas os amigos foram lá. Por que eles foram até ele? Porque eles conhecem. Aquele amigo conhece o seu problema, conhece a sua dificuldade. E quando viram que Jesus estava ali, os amigos, vamos levar ele até Jesus. Mas como vai levar? Ele está paralítico, então um só é difícil. Então foram 4. E interessante que essa história também, mais uma história, é que eles abrem um buraco no telhado para descer.
até Jesus. E eu achei interessante dessa história, porque uma pessoa não tem como descer. Como a Bíblia é perfeita, né? As histórias bíblicas é perfeita. 2 também não daria. 3, então ficaria penso. Então, 4. E aí esses amigos descem ali até Jesus e depois acontece um grande milagre que ele é curado. Então a gente vê que existem verdadeiras amizades, mas nós, como os verdadeiros cristãos, nós temos que estar conscientes, estar olhando para que Deus mande verdadeiros amigos para nós. Amém? Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé e vamos ter uma palavra de oração e pedir para que Deus envie pessoas verdadeiras para mim e para você. Do jeito que estamos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos pela vida do Mateus. O Mateus tem sido um menino de Deus que o Senhor enviou para esse clube, para essa igreja, para essa comunidade, para a sua família também. Nós estudamos um pouco sobre as amizades em que Deus mostra na Bíblia. Senhor, envia pessoas verdadeiras para nós, pessoas que realmente vejam em nós o cuidado, a verdadeira amizade, que possa ser confidente. Sabemos que no mundo de hoje existem muitas amizades que não são verdadeiras. E hoje, aqui nessa igreja, nessa comunidade, nós estudamos que existem amizades verdadeiras. Primeiramente com Cristo. Que possamos ser amigos de Cristo. Cristo, ele está ao nosso alcance. Mas às vezes nós não queremos Cristo. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos abençoe, nos mostre os verdadeiros amigos. Abençoe essa semana que se inicia. Essa semana desconhecida para nós. Mas que o Senhor vá à frente de tudo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.